Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre a Proclamação da República. Primeira aula, tá? Primeiramente, a gente vai ver o contexto antes da proclamação. O que gerou, o que transformou a ideia do Marechal Dom Deodoro da Fonseca, que foi o que proclamou, a vir realizar tal evento. Antes e durante o ano de 1889, o Brasil, sob o governo de Dom Pedro II, ele passava por uma grande crise. Primeiramente, uma crise social, no caso do trabalho escravo, religioso, envolvendo a Igreja Católica, e de estrutura de governo sem a participação dos militares, que chamamos de questão militar. A primeira crise que podemos denotar que o governo de Dom Pedro II estava passando foi a questão do trabalho escravo. Ele era a favor da abolição do escravo, mas de maneira gradual, devagar, passando por alguns processos até chegar a definitivamente a abolição do escravo. Ele criou primeiramente a lei do ventre livre, onde as escravas grávidas, seus filhos, quando nascessem, estariam livres da escravidão. Lei do sexagenário. Eu pedi aqui por 2 linhas, que é para você fazer algumas anotações que eu vou pedir depois, tá? A lei do sexagenário. Todo escravo que chegasse a 60 anos, ele já tornava automaticamente livre. Porém, chegar aos 60 anos sendo escravo é quase que um milagre, né? Porque eles trabalhavam muito, desde a idade de 12 anos já estavam trabalhando na lavoura, até chegar aos 20 anos, um escravo que tinha 20 anos de idade, ele parecia um homem de 40, porque ele não comia muito bem, não dormia muito bem, e além disso trabalhava horas e horas incansável, tinha sérios problemas de saúde. Então, chegar aos 60 anos de idade, que é a lei do sexagenário dizia, era praticamente um milagre. Mais tarde, depois, a gente vai ver que o final se deu a última lei com a Lei Áurea, que aboliu de vez a escravatura. Isso tudo gera um descontentamento dos cafeicultores. Por quê? Primeiramente, os cafeicultores tinham como moeda, tinham como poder de compra e poder de venda o próprio escravo. Era mais rico naquela época, considerava-se mais rico, tinha mais poder, quem possuía mais escravo na sua fazenda, porque eles não pagavam para salário para esses escravos. Então, eles trabalhavam muitos escravos, desenvolveria muito trabalho, total, mais lucro para eles, né? Então, quem tinha mais escravo na fazenda era considerado mais rico. Se chegasse a ter a abolição, os cafeicultores, os fazendeiros, ficariam sem sua principal fonte de garantir riquezas, que seria a mão de obra escrava. Por isso, eles ficavam descontentes, não estavam concordando com Dom Pedro II por causa disso. Outra questão que virou a crise do governo de Dom Pedro II, a questão religiosa. A maçonaria, que é um grupo de pessoas, né, que a Igreja Católica entendia como uma seita, mas era um grupo de pessoas, um clube, vamos dizer assim, que tinha interesse próprio, discutiam coisas próprias e eram proibidos, tinha que ser convidado, não era qualquer pessoa que entrava. E, naturalmente, a maçonaria era um grupo da elite. A Igreja Católica, ela tinha uma participação muito grande no governo, porque o Estado, na época, só havia a religião católica. Ninguém poderia ter outra religião. Obrigatoriamente, só aceitava essa religião. E a Igreja Católica não estava vendo a maçonaria, o grupo de maçom, que são as pessoas que participam da maçonaria, com bons olhos.
ela cria essa lei da bula Syllabus Erroro, onde ela está criminalizando, né, a maçonaria e vendo, né, prevendo punição para quem fosse da maçonaria. Logicamente, o imperador Dom Pedro II era da maçonaria, proibiu o cumprimento dessa bula, dessas leis e regras, e isso causou uma crise entre a Igreja Católica e o governo de Dom Pedro II. Outra questão, a questão militar. Primeiramente, os militares eles se sentiam excluídos das tomadas de poder do Estado. Eles tinham uma boa posição, porque eles que tinham arma. Acabaram de voltar da guerra do Paraguai, sendo chamados de heróis, né? Só que assim, para eles era só de cartaz. Por quê? Eles tinham tudo, mas não tinham decisão na tomada de poder. Eles queriam participar, queriam fazer mudança, tinham ideias e queriam ser ouvidas. Nessa questão militar foi o que mais gerou a crise, porque eles eram um grupo maiores de pessoas, né? Tinha um grupo muito grande. E, juntamente com a Igreja Católica e junto com os fazendeiros, eles que estavam se sentindo também excluídos da tomada do poder, eles se unem ao governo, ao exército, e Floriano Peixoto, junto com Deodoro, o Marechal Deodoro, começam a ter força maior para proclamar essa república, para desligar o Brasil de Portugal. E nisso vai acontecer, sim, a tomada do poder. Uns chamam de revolução, outros chamam de golpe, porque Marechal Deodoro da Fonseca forçou Dom Pedro II a tomar essa decisão de ir embora do Brasil e chegar à proclamação. Quando Marechal Deodoro, no dia 15 de 11 de 1889, proclama essa república, começa a entrar na fase da República da Espada. Seria governada pelo militar. Por dois, Deodoro da Fonseca, que proclamou a república, e depois Floriano Peixoto. Os primeiros acontecimentos do governo de Deodoro da Fonseca. Primeiro, ele mesmo foi escolhido para ser presidente do Brasil em caráter provisório. O que seria provisório? Primeiramente, ele ia entrar, ele ia organizar tudo para depois convocar uma eleição. Só que o governo de Deodoro da Fonseca ele não faz exatamente isso. Ele continua no poder, governando o poder durante 3 anos, de 1891 a 1800, de 1839 a 1891. Isso porque era provisório, era para ele fazer alguns meses depois convocar a primeira eleição. Só que ele acabou ficando mais tempo no poder. E isso também causou um desconforto na elite, na população que queria mudança, que era a elite. Eles começaram a pressionar o governo de Marechal Deodoro também para redigir uma nova Constituição para o Brasil. O que seria uma Constituição? É um grupo de regras e leis onde todo mundo deverá seguir e a justiça deverá seguir também. Por exemplo, se você que é menor vai votar e alguém te proíbe de votar, ele vai dizer assim, não, é proibido por lei. Está na Constituição que os menores não podem votar. Menor de 16 anos não são obrigatórios o voto. Então, eu não concordo, mas está na Constituição, que rege as leis do país e as regras do cidadão a cumprir. Por enquanto, nessa primeira aula é isso aí, o que a gente está escrito. Depois a gente vai partir para a segunda fase, que é a fase do governo de Floriano Peixoto.